E esse tipo de coisa é imperdoável. A gente não pode continuar mais aceitando esse tipo de situação. Trouxe o Carlos Almeida aqui, que é o nosso secretário de Saúde, para que ele fique atento a essa situação aqui, não só aqui no Francisca Mendes, mas em toda a rede de saúde do estado do Amazonas. O Carlos Almeida vai continuar aqui no hospital e vai continuar também fazendo visita a outras unidades para entender quais são as dificuldades e para que a gente possa resolver esses problemas, possa resolver essas dificuldades. Eu tive conversando ontem com o Carlos, que esteve me relatando algumas coisas que me deixam muito preocupado com relação à saúde pública. Lá na Secretaria de Estado de Saúde não se tem o controle dos contratos que foram feitos. Não se tem controle dos contratos que foram feitos. Tem procedimentos, acreditem, isso daqui não é exagero. Tem procedimentos ainda na Secretaria de Estado de Saúde que são realizados na máquina de datilografar. Na máquina de datilografar. O mundo se modernizou e a gente precisa acompanhar essa modernidade. Ontem assinei mais de 200 papéis, mais de 200 documentos. E aí o que acontece? A Casa Civil me traz, eu assino esse documento, o motorista pega e vai levar lá na imprensa oficial para publicar no Diário Oficial depois de escaneado. Hoje você pode fazer isso digitalmente, apenas digitando a senha. Você já assina esse documento e ele vai eletronicamente lá para a imprensa oficial para ser publicado no diário. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai fazer, é modernizar o Estado. No momento em que você faz isso, no momento em que você moderniza, você facilita a vida do cidadão e você economiza. O senhor pretende ir também ao João Lúcio, ao Platão Araújo, ver de perto a situação de lá? Bom, nós vamos a todos os hospitais, vamos a todas as unidades. No outro momento nós vamos fazer isso. É claro que há outras áreas que precisam de atenção, como segurança pública, como educação, e nos locais onde eu não for, o secretário de saúde vai com a equipe dele para levantar esses dados e me trazer. Governador, já é possível montar algum tipo de estratégia para tentar resolver alguns desses problemas? Já foi pensado algum plano de ação? A gente já tem alguns planos para esses próximos 100 dias, estamos renegociando com os fornecedores. Estamos já começando a fazer um estudo junto com a Prodan para informatizar os sistemas e fazer com que eles se comuniquem. E um dos primeiros passos para que a gente possa avançar é modernizar a Secretaria de Estado de Saúde. Para se saber a vida de um funcionário lá, você tem que ir lá num local insalubre, com cheiro de mijo de rato, para pegar a pasta para ver a vida do funcionário. Tem funcionário que já passou do período de se aposentar, tem funcionário que já passou do período de tirar férias, tem funcionário que tirou férias e ainda não voltou, e a Secretaria não tem controle de nada disso. A equipe de transição verificou 31 pontos muito complicados na saúde. Como é que o senhor vai resolver isso, governador? Bom, a gente vai resolver isso à medida em que o orçamento for permitido que a gente faça. O orçamento do Estado está fechado pelo menos até o dia 20, porque é necessário que se faça o balanço da gestão anterior para entregar para a gestão atual, e a gente está priorizando o que vai ser pago para que a gente possa começar a resolver isso. E a gente vai pegar todos os contratos, vai fazer uma auditoria em todos os contratos para saber que serviços foram prestados e aqueles que deixaram de ser prestados. Aqueles que não foram prestados ou que há alguma suspeita, que há alguma inconsistência, vamos mandar para os órgãos de controle. E um dos grandes problemas, Patrick, do que você falou aí sobre esses pontos que a gente precisa melhorar, é pela má aplicação do recurso público. Serviço que foi contratado, mas que não foi executado. Compra que foi feita, mas pelo que a gente percebe, pelo que a gente ouve, esse produto não chegou onde deveria chegar. O senhor pretende diminuir o número de empresas terceirizadas da saúde ou não? A gente precisa fazer uma avaliação de todos os contratos, saber o que faz cada empresa, qual o serviço que é prestado por cada empresa. Eu não sei te precisar quantas empresas serão reduzidas ou se vai diminuir ou não. O meu objetivo é fazer com que essas empresas sejam eficientes, que elas entreguem aquilo que foi contratado pelo governo do Estado. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente vai fazer. Como ficam os concursos que estão em andamento, como o SEDUC e a DAFES, que estão previstos da segurança pública? Bom, a gente precisa reavaliar, mas a intenção é fazer com que eles continuem. É claro que a gente não vai fazer nada que a gente não possa cumprir lá na frente. Não adianta eu tocar concurso, não adianta eu chamar concursado se eu não tiver dinheiro para pagar esse pessoal, levando em consideração a lei de responsabilidade fiscal. O ano de 2018 fechou com gastos
na ordem de 48,7% com gasto de pessoal. O limite máximo para você gastar com o pessoal é de 49%. Quando você ultrapassa esse limite, você fica impedido de realizar uma série de procedimentos. Então é preciso, claro, respeitar a lei de responsabilidade fiscal. O senhor já conversou com os candidatos à presidência da ALI ou não vai interferir na eleição da presidência lá, da mesa diretora? Bom, isso daí é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa e a minha missão aqui é manter um bom relacionamento com quem for o próximo presidente da Assembleia Legislativa. Mas já estou conversando com todos os deputados, não só com os candidatos, mas com todos os deputados, né, que foram reeleitos e eleitos. O senhor vai reunir com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o senhor vai falar com ele? Sim, inclusive ontem, eu já estou revelando aqui, ontem eu tive uma conversa com ele por telefone, conversei com ele, foi uma conversa longa, para que a gente possa marcar um encontro, uma reunião, para que a gente possa encontrar esses assuntos e áreas afins em que governo do Estado e Prefeitura podem trabalhar, sobretudo na área do transporte coletivo, de infraestrutura e de outras situações que a gente precisa colocar em pauta. Governador, quando o senhor falou recentemente, o senhor disse que o ex-governador amazonino fez uma porção de maldades para atrapalhar a sua gestão. O senhor pretende processar o ex-governador? Olha só, o que nós vamos fazer? As atitudes que foram tomadas, como processos licitatórios, como decretos que foram feitos de forma graciosa, nós vamos encaminhar para a PGE, para a CGE, para a avaliação, e aí eles vão encaminhar para os órgãos de controle. O que foi feito pelo ex-governador não foi feito contra mim, não. Essas maldades que foram maldades feitas contra o povo, contra o cidadão, né? Ele foi para a televisão dizendo que ia ajudar a atual gestão, mas pelo contrário, né? Ele foi atrapalhar e o que ele pudesse fazer de maldade, ele fez. Então, assim, eu não vou processar porque não tenho nada contra ele, eu, enquanto pessoa, não tenho nada contra ele. Agora, na condição de governador eleito, com a votação recorde, tenho o compromisso de resguardar o dinheiro do cidadão, o que é de interesse do cidadão. E a gente vai mandar para os órgãos de controle para avaliação. O ex-governador também disse. O governador criticou a sua equipe de transição, né? Falou inclusive que os números não são reais. Eu queria que o senhor comentasse essa declaração dele, inclusive ontem nas redes sociais. Bom, a nossa transição foi feita por uma equipe de mais de 50 pessoas, de gente séria, inclusive com o apoio do MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, que tem como patrono o Jorge Gerdau, que é um empresário muito respeitado no país, é uma instituição que tem mais de 17 anos, já acompanhou o processo de transição em vários estados, em vários municípios. Inclusive, o Movimento Brasil Competitivo emitiu uma nota ainda ontem para a imprensa, reafirmando o levantamento que foi feito. E aqui volto a repetir o que eu disse. Nosso déficit orçamentário é de R$1,5 bilhão de reais. Nós temos dívidas na ordem de 850 milhões de reais. Só na área de saúde, mais de 600 milhões de reais. Há aproximadamente um ano que o governo do estado não paga a conta de energia elétrica, e aí não tem como você usar como desculpa de dizer assim, mas a Eletrobras está me devendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a Eletrobras está te devendo, judicializa, vai lá e cobra. Mas isso não justifica você não estar pagando energia elétrica. O estado também deve muito do pagamento de fornecimento de água. Enfim, a todas essas dificuldades, nós já encaminhamos esse relatório, inclusive, para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado. Antes, há 10, 15 anos, você falava uma coisa, alguém contradizia e aí as palavras acabavam se perdendo no tempo. Hoje não, hoje tem como você comprovar, tem como você provar isso. E os dados estão disponíveis para qualquer órgão de controle que quiser. As contas estão disponíveis, se quiser ir lá com o meu secretário de Fazenda, ele abre as contas para provar o que eu estou falando aqui sobre déficit orçamentário e também sobre as dívidas. Pegando o gancho, governador, que o senhor está falando, existe a possibilidade de acontecer o que aconteceu em Roraima, decretar o estado de calamidade financeira? Bom, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. É uma situação complicada, é difícil, o orçamento está fechado, o nosso recurso é muito pequeno, pelo menos nesse início de ano agora, e a gente vai racionalizar, a gente vai pagar aquilo que for essencial, aquilo que for primordial. Alguns contratos na área de saúde, também na área de segurança pública. Eu insisto ainda nessa questão. A questão da prorrogação dos incentivos a Sudã, que influenciou na Zona Franca de Manaus. O decreto que foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro é um grande indicativo do comprometimento que ele tem com o estado do Amazonas.
né, e a sensibilidade de entender que o modelo Zona Franca de Manaus é estratégico aqui para a nossa região, e o fato dele ter sancionado ontem nos dá um alívio muito grande, né, que trata sobre a isenção do imposto de renda sobre pessoa jurídica, né, daquelas empresas que estão na área da Sudan e da Sudene, que inclui aqui o estado do Amazonas. Ok, vamos lá. Desse pacote de maldade que o ex-governador deixou, que o senhor já falou, qual que mais impacta o seu governo? Não tem como eu dizer uma que impacta mais, né? Porque a gente ainda está apurando vários decretos que foram publicados, criação do CONFAS do Conselho Fiscal sem passar pela Assembleia, entrega de bens do Estado, para o Estado, sem que houvesse consulta à Assembleia Legislativa, enfim, uma série de situações, licitações com sobrepreço, licitações direcionadas para que uma determinada empresa pudesse ganhar, enfim, há uma série de situações como essa daí que nós estamos revendo. Vamos, o que for, o que der para revogar, o que der para judicializar, o que der para mandar para a PGE, para a CGE, a gente vai fazer. O senhor tem conhecimento da extinção da Força Tática? E se tem, por que aconteceu isso? A gente ainda está reorganizando isso, a gente ainda está reformulando esse sistema de segurança e a gente vai anunciar no momento apropriado. Ok, obrigada.